Tudo bom, pessoal? Aqui é o Dumas Belasco. A gente vai estar falando hoje sobre um tema maravilhoso, super importante, que é a ansiedade e como que a gente pode estar fazendo um tratamento com uma técnica espetacular que é a auriculoterapia. E, para tanto, eu convidei uma pessoa muito amada, muito querida, que coincidentemente é minha irmã. Nós caminhamos aí lado a lado, né, em várias coisas, na genética, né, Isabel? E também em algumas questões aí, principalmente a questão da, das práticas integrativas complementares. Eu tive o privilégio de estar podendo falar um pouquinho, né, no nosso curso com a Isabel, que ela fez o nosso curso de auriculoterapia, e depois ela acabou seguindo, né, se aprofundando na medicina tradicional chinesa. Daqui a pouquinho eu peço a palavra para ela falar um pouquinho sobre a trajetória dela. Então, basicamente, a gente vai estar fazendo primeira parte, né, uma apresentação da história da Isabel. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as questões de diagnóstico de ansiedade, tanto no aspecto do olhar ocidental como na medicina tradicional chinesa. Vamos falar um pouquinho sobre, baseado, né, nesse olhar da medicina chinesa, como que é o tratamento, tanto na medicina tradicional chinesa, como também, aí, gastando um pouquinho mais de tempo, na auriculoterapia, tá bom? Então, Isabel, obrigado, super obrigado aí por você estar participando com a gente nessa live. Essa vai ser a primeira live que a gente vai estar fazendo especificamente para discutir temas de auriculoterapia. Obrigado para Tati também, que está conosco aqui, para o Davi, para a Carla, que chegou agora, recentemente. Sejam muito bem-vindos. Que eu gostaria o seguinte, vocês podem, em qualquer momento, colocar seu comentário, né, aí, para a gente estar respondendo, e depois, no finzinho da live, a gente vai abrir para, caso alguém queira comentar alguma coisa, falar alguma coisinha, tá bom? Então, Isabel, fala um pouquinho sobre a sua trajetória, como é que você se encaminhou nessa área aí das práticas integrativas complementares e em específico na auriculoterapia. Muito bem, obrigada, viu, Dumas, pela oportunidade de estar aqui. Muito gostoso falar de um tema que a gente gosta, né? Que a gente tem afinidade, tem paixão, mais do que afinidade, ter paixão. Que você conseguiu passar essa paixão para mim, né? E hoje nós estamos aí. Mas é isso, meu nome é Isabel, né? Isabel Belasco também, né? Na verdade, ele diz, né, que eu sou irmã dele, mas na verdade ele é meu irmão, eu vim primeiro, Verdade. né? E nós, assim, um dia desses nós conversando, eu até achei interessante uma colocação dele, né, que ele disse que eu que introduzi, né, as práticas integrativas, que na época não eram práticas integrativas ainda, eram medicinas alternativas, né, na década de 1970, 80, Aí final você me da... quebrou, né? né? Mas a mim, né? E nessa época eu era menina ainda, né? Hum, Mas eu já me interessava, né, por essas questões. Então, na época eu lia muito, eu acabei me desenvolvendo como autodidata em shiatsu, em doin, utilizava a acupuntura na época que não era muito divulgada, não tinha muita gente que fazia, né, que trabalhava com acupuntura na época, mas eu já tinha lá o meu acupunturista, né, para fazer as minhas terapias, lia muito também, me debrucei sobre as ervas medicinais, então eu tinha um arsenal de chás na minha casa que eu ficava testando, né, para... Doin shiatsu também, né? Sim, então, shiatsu, doin, as ervas medicinais, a homeopatia, né? Comprei um livro do Hahnemann e devorava, né, esse livro assim para entender, para compreender. Sempre tratei meus filhos com homeopatia, mais posteriormente com a antroposofia, né? Que é um pouco diferente
da homeopatia, mas tem o mesmo princípio, né? E fui, assim, me embrenhando por essa seara. A minha formação inicial foi em educação física, não me encontrei, né, dentro da educação física, tanto que terminei a educação física e fui procurar outros caminhos. E na procura desses outros caminhos, eu me descobri no cuidado, né? Eu comecei na enfermagem, como, né, ainda na época de 1980 e pouco, ainda como atendente de enfermagem, né, já sendo formada em educação física, fui trabalhar num hospital como atendente de enfermagem, fiz o curso de auxiliar de enfermagem, terminei o curso e me descobri realmente, né, como esse ser do cuidado. E quis fazer melhor aquilo que eu já fazia, fui fazer a faculdade de enfermagem e realmente me descobri, né, nessa questão do cuidar do outro e continuei, né, aprendendo, continuei fiz o curso de licenciatura em enfermagem, trabalhei bastante tempo com ensino técnico em enfermagem e tudo mais. Logo que eu terminei a faculdade de enfermagem, eu fui trabalhar na clínica Tobias, que era uma clínica antroposófica, aprendi bastante sobre a enfermagem antroposófica, aprendi bastante sobre as técnicas, as terapias externas. Então, eu sempre gostei muito desse outro modo de fazer saúde, né? Principalmente desse outro modo de cuidar, que não é esse modo biomédico, né? Que você, vamos dizer assim, medicalizante, que para tudo você precisa ter um remédio. Eu sempre busquei, sempre admirei essa outra forma de ver o homem, né? Que vai muito além de um monte de partes que podem estar quebradas, e você vai lá e arruma e conserta, mas eu sempre consegui enxergar esse homem de uma forma mais abrangente, né? Então, acredito que isso já seja algo que eu sempre busquei. E daí fui fazer, né? Fui para o mestrado, para o doutorado, trabalhei com pesquisa na área da educação, e muito mais tarde, né, acabei conhecendo, então, a medicina chinesa, um pouco por conta do Dumas, que foi fazer, né, especialização e me chamou a atenção de que era uma área bastante interessante. Fiz um curso de aurículo que eu acabei não usando, quando eu era coordenadora de um curso de enfermagem no interior de São Paulo. Depois, mais para frente, eu fiz, né, o curso do Dumas e realmente daí para frente eu comecei a estudar mais, a trabalhar com isso também dentro da universidade que atualmente eu sou docente, que é a Universidade Federal do Sul da Bahia. Dentro da universidade, a gente começou a ver, né, a necessidade de trabalhar a não medicalização dos estudantes que, né, na sua maioria, apresentavam problemas de ansiedade, de depressão, de muitas vezes automutilação, e por conta disso, nós fizemos um grupo, né, de estudos, tínhamos um grupo de estudos para discutir as práticas integrativas, e nesse bojo acabou entrando um projeto de extensão que trabalhava, então, os estudantes que chegavam até a psicóloga, né, e ela tendo que encaminhá-los para o CAPS, para a medicalização. A gente fez um recorte, um corte aí, né, e trabalhamos, então, entrou a nossa querida Daniela, que é a nossa parceirona lá no Laboratório de Práticas Integrativas, e então nós trabalhávamos, né, com os estudantes, principalmente com a auriculoterapia, por ser uma terapia bastante rápida, né, você não tem que ter um grande arsenal
para trabalhar com auriculoterapia. Então, nós usamos bastante e trabalhamos muito essa questão da ansiedade com os estudantes, e tivemos uma resposta maravilhosa, porque muitos, mas assim, muitos, a maioria deles, a gente pode dizer, não necessitava, então, do acompanhamento psiquiátrico. Eles acabavam sendo, né, trabalhados a partir da auriculoterapia, tratados com a auriculoterapia e conseguindo, então, manejar esses sintomas da ansiedade. Muitos deles foram trabalhar conosco no laboratório, nós chegamos a ter 12 monitores, né? 2 monitores que tinham bolsa, e o restante todos como voluntários mesmo. Nós fizemos algumas formações dentro da universidade, que inclusive abrangeram os profissionais de saúde da rede de saúde de Porto Seguro, e nós, então, assim, tivemos uma experiência muito exitosa com a auriculoterapia dentro da universidade. Por conta disso, então, eu quis me aprofundar dentro disso. Hoje, né, atualmente, estou realizando um estágio de pós-doutorado na Universidade Estadual de Londrina, né, estou praticamente acabando, esse final de ano já termino, já estou na fase de escrita, então, dos meus artigos, e é isso. Então, nós temos uma caminhadinha aí, né, com Uma relação... caminhada boa, né, Isabel? E uma das escolhas, né, da gente em relação a você, principalmente foi por essa sua história na saúde mental, né, que é uma coisa importante. Na educação, que é super importante, mas mesmo em educação em saúde, né, e a parte de saúde mental, que é uma área de estudo muito grande sua, e já eu acompanhei, né, tive o privilégio de estar lendo o trabalho que você está acabando, né, de escrever, e em breve vai estar publicando, que é exatamente sobre a questão da ansiedade, né, em profissionais de saúde. Então, daí a importância de estar trazendo, né, uma pessoa que seja extremamente especializada, tem um grande conhecimento dessa área. Apesar de, como já a Isabel falou, a formação dela é na enfermagem, primeiramente educação física e enfermagem, e aí, teoricamente, um profissional a ser convidado seria um profissional da área de saúde mental, né, psicólogo, psiquiatra. E eu achei que tem toda a possibilidade de ser um profissional que não seja específico da área de saúde mental, apesar da sua especialidade, porque a ideia nossa era exatamente de falar um pouquinho sobre um outro olhar, que é o olhar da medicina chinesa. E na medicina chinesa, não se utiliza de diagnósticos médicos ocidentais. Então, muitas vezes a gente ensina, né, o pessoal nos cursos de auriculoterapia que eu ministro, e aí a pessoa fala assim, eu sou da área de pedagogia, eu posso fazer o curso de auriculoterapia? Eu falei assim, lógico que pode. E muitas vezes esse profissional que não é da área de saúde, às vezes acaba ficando um auriculoterapeuta até de mais sucesso, porque ele passa a fazer uma auriculoterapia mais fiel. Porque muitas vezes a gente que é da área de saúde, a gente acaba falando assim, o cara chega lá com o diagnóstico médico de depressão. Estou dando exemplo de depressão, tá? Na verdade, a gente vai chegar na ansiedade, que é a mesma coisa, né? A Daniela é do direito, viu? Direito, né? Exatamente. E o que acontece? A pessoa, a gente vai querer, né? Tem o ocidental tem um pouquinho o vício, né? De querer tratar a doença da pessoa. Meio que a gente aprende um pouquinho assim, né? Biologizar, né? O ser humano. Exato. E aí, na verdade, a questão da auriculoterapia e das práticas integrativas de medicina tradicional chinesa, a gente busca reequilibrar o indivíduo, né? Não tratar a doença, mas tratar o doente. O termo não está adequado, né? Mas o paciente, cliente. Então, esse é um dado interessante. Então, quando a gente chega, por exemplo, com uma pessoa que vem com o diagnóstico médico de
agora eu vou já começar a ansiedade e a gente vai falar um pouquinho sobre diagnóstico, tá, Isabel? Tá bom. Quando chega uma pessoa com diagnóstico de ansiedade, né? Chega com um diagnóstico de ansiedade, é, aí começa a nossa história, que é uma história bastante diferente, né? Normalmente eu vou falar um pouquinho da minha experiência, mas eu quero passar bastante a bola para você se desenvolver bastante. Como é que é essa, né? Como é que é essa ansiedade? Explica para mim, né? Que é aquela coisa da ausculta, que a gente, o profissional de saúde ocidental tem uma tendência a cada vez perder um pouquinho desse hábito, dessa arte e dessa obrigação que é ouvir o nosso paciente. Às vezes a gente quer pegar o exame, né? E já tratar a pessoa pelo exame, nem olha na cara da pessoa. Isso é um horror, né? É um vício muito grande que a gente precisa estar combatendo bastante, que é o de conversar, de ouvir o paciente. E aí é a história que a gente chega muitas vezes com uma pessoa com o diagnóstico médico, né, com CID e tudo mais, de ansiedade, e aí começa a nossa história, que é uma história muito diferente do que é o profissional, normalmente profissional da área de saúde, o ocidental, né? E aí conta um pouquinho para a gente, Isabel, como fala um pouquinho sobre diagnóstico de ansiedade segundo o olhar da medicina chinesa. Então, mas foi muito bom você falar. Primeiro, né, eu acho que até uma das maiores dificuldades que eu tive, Dumas, foi justamente porque, né, com relação à ansiedade, eu fiz todo o meu processo de pós-graduação dentro do departamento de psiquiatria da enfermagem. Então, por conta disso, a gente tinha que trabalhar, fazer várias disciplinas dentro, né, do departamento, que era de psiquiatria e saúde mental. Fora isso, logo que eu saí da faculdade, eu fui trabalhar na Clínica Tobias com pacientes psiquiátricos. Então, eu tinha um pouco esse cachimbo, né, que entorta a boca. E para mim foi o maior desafio fazer essa transposição, né, do que é esse diagnóstico médico da ansiedade. Foi por isso, inclusive, que no meu TCC da especialização em acupuntura, eu fiz questão de trabalhar esse tema, porque isso gerou depois também um artigo, né, depois posso até passar aqui para vocês o link, que é justamente diagnóstico e tratamento da ansiedade na medicina chinesa, né? Então, é importante a gente entender, né, que quando a gente chega, quando a pessoa chegar, eu tenho um diagnóstico de ansiedade, né, fui diagnosticada. Então, ou diagnosticado. Então, é importante que a gente entenda, né, o que é essa ansiedade que as pessoas veem. Para o DSM, né, que é um tratado de saúde mental, né, diagnóstico em saúde mental, o DSM-5, a ansiedade ela é definida como um estado emocional que, primeiramente, faz parte das experiências humanas. Isso é muito importante da gente entender. Por quê? Porque a ansiedade ela é propulsora do nosso desempenho. Se a gente não tivesse ansiedade, a gente não sairia do lugar, né? A gente não sairia da nossa zona de conforto. Só que ela passa a ser a patológica quando ela é desproporcional àquela situação que desencadeia, né? Que a desencadeia. Ou então quando não existe um objeto específico que se direcione, então, a essa ansiedade, né? Então, ela não é só um estado psicológico, ela é um estado psicológico, fisiológico também, né? Que se caracteriza por todo esse panorama mais cognitivo, somático, emocional e comportamental. Então, eu achei super interessante quando eu me debrucei sobre esse tema, porque dentro da medicina ocidental, isso tudo é muito difícil de ser tratado, né? Você vai tratar simplesmente embotando todos esses sentimentos, essas emoções, você vai colocar como se fosse
vamos dizer assim, um tampão, um tamponamento sobre todas essas emoções, sem realmente ir na causa. Eu acho que essa é a grande diferença que a gente tem da medicina chinesa, ou do tratamento da medicina chinesa, né, com relação ao tratamento da medicina convencional ocidental. Então, eu Isabel, acho... Oi. então, isso é uma coisa que eu vejo que é interessante, que na medicina chinesa é muito legal, porque hoje em dia a gente está tendo uma predisposição a considerar qualquer tipo de emoção Prejudicial. não, né? Mas algumas emoções que são clássicas, por exemplo, a tristeza, ou sei lá, uma, uma, uma agitação maior, Uhum, alegria, e todas essas sim, emoções, assim, como sendo uma coisa que a gente demoniza, né, que a gente quer, sim, aí bota remédio para cima, né? Sendo que o exatamente, olhar, justamente para baixar exato, né? todo Então, esse, né, esse sendo que emocional. no olhar da medicina chinesa é muito interessante, porque, por exemplo, a gente tem o medo, né? Os cinco, vamos fazer, Eu ia até falar um as pouquinho cinco sobre emoções cada um clássicas, deles. né? Aham. Você tem o medo, tem a raiva, tem vou chamar a ansiedade, a preocupação e a tristeza, né? Esses cinco emoções. A gente vê uma tendência do pessoal tomar remédio para todas elas, né? É muito Sim, interessante. Sendo que no olhar da medicina chinesa, todas as emoções elas são extremamente importantes para que a gente sim, viva, sim, né? sem dúvida. A tristeza, ela é desconfortável, vamos pensar dessa forma, mas é extremamente importante para a saúde Sim, mental. Então, você perdeu um parente, um ente querido, é normal, é esperado, sim, é saudável. exatamente. Parece frieza da minha parte, mas é Não, saudável não, é que a saudável, pessoa sim. ela viva essa emoção. Mais Então, do qual é que uma isso. tendência, né? Parece que da medicalização para que o mundo fique cor-de-rosa com bolinhas azuis, né? Uhum. Sendo que o mundo não é cor-de-rosa com bolinhas azuis. Então, isso é um dado interessante, né? Por exemplo, muitos diagnósticos que a gente vê de ansiedade, e aí é legal você discriminar bem essa questão, Uhum. não é uma verdadeira uma ansiedade, é uma Uhum. agitação, que a pessoa está mais agitada por alguma razão e que considera aquilo lá como sendo uma coisa desconfortável e não quer viver aquele desconforto, né? Ao invés de tentar entender, tentar buscar por recursos até internos aí, tentar resolver esse problema, mas não, acabar. E aí, Uhum. isso para depressão, isso para as outras emoções aí. Mas E e aí você, o diagnóstico? eu só vou voltar um pouquinho, você disse, né, a questão da gente não ouvir, da gente não se atentar o que a pessoa que vem até nós, né, nos procura para o tratamento, o que ela diz. Então, isso é uma das questões, inclusive, que leva a toda essa divulgação das práticas integrativas hoje, né? A medicina ocidental, ela não está dando conta mais, porque ela está muito desumanizada. Então, esse olhar atento, essa escuta atenta, tudo isso que as terapias integrativas vêm trazer é o que fazem a diferença, né, Dumas? Mas vamos lá à tua Especialmente saúde pergunta. mental, né? Em Sim, todas, sem dúvida nenhuma, mas especialmente saúde mental. sim, sem dúvida. E aí, quando você fala, né, a questão da medicina chinesa e tal, você falou sobre o diagnóstico, né, da medicina chinesa, da ansiedade, mas o que é importante a gente entender na medicina chinesa? Não existe a separação entre o que é das questões psicológicas com as questões físicas. Isso é É a muito mesma coisa. importante. É a mesma coisa, né? Então, como nós estamos integrados com a natureza e nós somos uma coisa só, o nosso psique o nosso físico também são uma coisa só. E é interessante que quando você tem lá no Huangdi Neijing, que é a principal bíblia, né, da medicina tradicional chinesa, o imperador amarelo diz que assim cada um adoece à sua maneira. Então é interessante isso, né? Cada pessoa
ela, no seu desequilíbrio, né, porque para a medicina chinesa, o mecanismo energético que a gente, né, as energias, principalmente a energia Qi, né, que é essa energia vital, ela tem que estar em equilíbrio, e o resultado das interações das energias em equilíbrio é que fazem com que a gente não adoeça, né? E tem uma Agora, coisa, Isabel, que é, assim, quem é da saúde mental, né, o psicólogo, você que trabalha com a saúde mental, vê essa questão do desequilíbrio emocional repercutindo na questão física, vamos dizer assim, sim, entendendo que é a mesma coisa. Eu sou da área física, então muitas vezes é o contrário. Então, às vezes a sim, pessoa chega lá, vou dar um exemplo que é o nosso carro-chefe, né, que não tem a ver diretamente com ansiedade, mas tem muitas vezes, que é a questão da dor nas costas, né, da lombalgia. uhum, Então, o ocidental tem uma vontade danada de ficar olhando na ressonância magnética lá da coluna da pessoa. E a gente acaba vendo, pô, mas grande maioria das vezes a imagem não representa a clínica da pessoa. Então, aí, quando você vai no emocional, aí você uhum, entende tudo, né? O tipo de padrão de desequilíbrio emocional acaba sendo muito costumeiramente repetido, né? E aí a gente começa a ver exatamente isso que a gente tinha falado, né? Que é a mesma coisa, não é que você... esse termo psicossomático, ele é interessante, né? Mas, na verdade, ele é um psicossomático ou um psíquico, se é alguma coisa, porque é a é um, mesma coisa, são as duas faces da mesma moeda. Então, esse é um exatamente. lado do taoísmo que é fantástico. Sem dúvida, não, e é o que me apaixona, né? Porque quando você se debruça sobre isso, aí você consegue compreender tantas coisas, né, do dia a dia, inclusive daquilo que a gente faz no nosso, na nossa vida cotidiana, né? A gente, Começa a ver o quantas mundo de forma diferente, né? sim, sem dúvida. Quantas vezes a gente, somente na escuta, né, ao outro, você consegue captar, né, onde está a gênese de tudo aquilo, que muitas vezes, e eu vou dizer assim, a grande maioria das vezes, não necessita de uma medicação. Necessita, sim, muitas vezes, dessa postura, né, mudança de postura de vida que a pessoa né, que está doente precisa tomar. E isso também é muito interessante dentro da medicina chinesa, porque ela leva a pessoa a buscar esse equilíbrio, né, a Eu gosto, restaurar esse equilíbrio. Eu acho que gosto isso é muito interessante. uma das coisas que a gente fala muito para os nossos pacientes é o seguinte, que se você tiver um equilíbrio, né, que o japonês fala, se você tiver zen, você não precisa fazer acupuntura, não precisa fazer auriga, Uhum, não precisa tomar fitoterápico, não precisa tomar remédio, porque a ideia exatamente do zen é quando você está em equilíbrio dos 5 elementos, né? E aí, existe um sábio da antiguidade, ele falou assim, como é que a gente faz, né, para começar esse processo? Primeiro processo que é muito complexo, vamos dizer assim, que é conhece a ti mesmo. Então, a uhum, primeira coisa que a gente tem que saber é quais são as nossas vulnerabilidades, nossas fragilidades. Primeira fase. Segunda fase aí é saber como reequilibrar ou buscar reequilibrar suas vulnerabilidades. Então, se a gente não se conhece, muitas vezes a gente fica num sofrimento muito grande e em busca, que eu considero que tem a cara de ocidental, né? A gente é assim, busca de sanar sintoma, né? E uhum, aí a gente acaba não cuidando da causa. E eu uhum. também costumo falar para meus pacientes, perco o paciente para caramba, porque a grande maioria dos pacientes querem que a gente tire a dor da dor dele. Aí eu pergunto, faço essa pergunta macabra, o que essa dor está te ensinando? E dói, né? Dói. É uma pergunta horrorosa isso, porque a gente quer saber de sair com a dor, né? Mas o que ela está te ensinando? Enquanto ela não te ensinar tudo que ela tem para te ensinar, ela não vai embora, ela vai ficar transitando aí com você.
Então, eu tenho uma crença e, assim, a própria experiência clínica me favorece dizer que é por aí mesmo. Quando a gente tem uma... A gente aprendeu com essa dor, né, com essa doença, vamos dizer assim, puxa vida, a gente já não precisa mais dela, né? Uhum. E é Então, aquela daí coisa. esse entendimento que é muito legal. Mas fale pra gente, porque eu acho que é legal, a gente tem pouco tempo, É, 1 hora só. Eu tá, queria, me fala sobre qual que é o diagnóstico que fica, tá. diagnóstico em medicina chinesa, né, o desequilíbrio do elemento, dos elementos que poderiam estar levando É, a ansiedade, né, no olhar aham. ocidental. Veja bem, Dumas, a gente, né, você como eu, a gente tem a nossa tendência a trabalharmos com a medicina chinesa, inclusive com a auriculoterapia. Então, dentro da medicina chinesa, é importante a gente entender que você tem dois grandes grupos, né, é, vamos dizer assim, de energias que são que levam à doença, né? Então são praticamente os externos e os internos, né? Assim, os grandes problemas que a gente tem, as energias que são, então, as energias externas, né? Que são chamadas na medicina chinesa de energias celestes perversas, né? Que são o vento, o calor, né? O calor de fogo, o frio, a secura e a umidade. Eles têm toda essa é, vamos dizer assim, essa cosmologia da medicina chinesa, ela traz, então, essas energias como energias perversas que podem ocasionar doenças, então, tá? E é importante a gente dizer, doenças tanto físicas como psíquicas, né? Não, entendendo que nós não temos separação entre uma coisa e outra. Aí nós temos uma partezinha bem pequenininha, que são os nem internos nem externos, né, que são chamadas, são os traumatismos, os vermes, os patógenos, tal, e tem o que a gente vai focar mais, que é a questão das perturbações, né, das energias internas, né, que a gente vai acabar usando muito isso, principalmente quando a gente fala na questão do diagnóstico da medicina chinesa, com relação a esses sintomas que dentro da medicina ocidental a gente chama de ansiedade. E que é bom que a gente entenda que dentro da medicina chinesa não existe essa nomenclatura ansiedade. Porém, os sintomas que são, né, atribuídos a essa patologia, eles têm uma ampla, né, eles são foco de estudo amplo dentro da medicina chinesa. Então, a gente tem, né, dentro das causas internas, a gente tem as perturbações das energias ancestrais, a gente tem as causas alimentares e, principalmente, aí que entra a questão das emoções, né? Para a medicina chinesa, a perturbação das emoções, né, na questão da raiva, né, a ira, da alegria, da preocupação, da tristeza, do medo, tal, isso daí tudo pode, então, gerar, né, sintomas no nosso, na nossa vida, mas também podem ser geradoras de sintomas. E como que a gente vai entender isso? Por exemplo, é importante que a gente entenda que o coração, né, que aí são as cinco, né, os cinco zang, né, que são as cinco órgãos, que é o coração, o pulmão, o fígado, o baço, pâncreas e rim, eles é que então são os comandantes dessas emoções, porque cada emoção é atribuída a um desses órgãos na medicina chinesa, né? Mas o que é interessante, né, que você já tocou nesse assunto e eu quero reforçar. Para a medicina chinesa, não existe essa questão do juízo de valor. Eu não posso ter raiva. Dentro do ocidental, né, dentro da medicina ocidental, se você tem raiva, você precisa trabalhar essa raiva, você não pode deixar ela Politicamente incorreto. politicamente. Só que não, imagina o seguinte, né? Se nós não tivermos essa emoção que é do fígado, né? Essa emoção que é aquela que
vai à frente, que derruba essa imagem é muito interessante, sempre ficou na minha cabeça. É aquela energia que você usa para derrubar uma árvore e construir uma casa. Né? Não é uma coisa que é assim, você vai, ela é uma energia de ação. Sem essa energia, as pessoas passam em cima de você como um trator, porque você não consegue se colocar no mundo. A energia do fígado, da raiva, né? Como se a gente não tem uma outra palavra para descrever essa emoção, mas é justamente isso, é uma emoção de ir para o mundo, né? De se colocar no mundo. Se ela está em excesso, então sim, ela é patogênica, mas ela também é patogênica se ela tiver desequilíbrio para menos, porque senão a pessoa ela vai se anulando, e as pessoas, né, as situações vão atropelando. Né? Então, isso não é uma coisa boa. Então, quer dizer, o que é importante aí? É o equilíbrio. Da mesma forma, o coração, né, que para a medicina chinesa, ele é o trono das emoções. Então, ele é meio que o chefão. Então, tudo que se diz respeito à questão do coração, né, à questão das emoções, acabam passando pelo coração. Então, ele é o Shen, né? Olha, o Shen, então, já diz das emoções, né, da alma, vamos dizer, do espírito, né? E por conta disso, então, a gente tem a emoção da alegria. Ah, Isabel, mas puxa vida, não é bom ser alegre? Bom, mas não é, né? É a mesma coisa. Você está no meio da rua, vem um assaltante com uma arma para você. Você morre de rir da cara dele. Quer dizer, né? Tá errado. Existe um descompasso aí, né? Então, quer dizer, você tem que ter alegria, mas você não pode ser só alegria. E não é só a questão da alegria aí, né? Mas é a questão da inquietação também. Esse sentimento da inquietação, ele passa também pelo órgão da medicina chinesa, coração, né? A gente tem a questão do pulmão, que é, como você falou, a questão da tristeza. Ai, não pode ter. Na nossa sociedade, nós não podemos ter tristeza. Mas imagine o seguinte: se nós não seríamos déspotas se a gente não tivesse tristeza. Por quê? Se eu magoo uma pessoa, se eu firo uma pessoa, e assim, né, ela demonstra que eu a feri, eu preciso me sentir triste por isso, porque senão eu vou passar por cima de tudo e de todos, como né, assim, vou ser um sociopata, porque eu não vou ter esse termômetro que me faz ter um limite para ferir os outros, né? Eu preciso sentir essa tristeza, como você mesmo falou, tem a perda de um ente querido, eu preciso sentir essa tristeza. Se eu não viver essa tristeza, alguma coisa vai acontecer lá na frente, porque eu não vivi uma emoção necessária, né? Aí nós temos a questão da preocupação. É importante a gente ter preocupação? Sim, porque senão a gente vive laissez-faire, né? Então vamos lá, né, de qualquer jeito, sem ter nenhuma preocupação no mundo, sem se preocupar com os outros, com as situações e tal. Mas e daí, né? Assim, você se torna uma pessoa completamente irresponsável. Mas ao passo que, se você tiver um excesso de preocupação, você vai acabar vamos dizer assim, se martirizando, e você não sai do lugar. É isso que é interessante, né? Você não consegue sair do lugar. Você só pensa, mas você não age. E isso adoece, também... né? Exatamente. Manifestações mórbidas ligadas com a preocupação mesmo, com todos, as emoções, a preocupação, insônia, um monte de coisa. Exatamente, né? Obesidade, aumenta a obesidade. Então, e daí por quê? Porque você não consegue transformar, né, aquele pensamento em ação também. Fica só no nível de pensamento. E a medicina chinesa é muito clara nesse sentido. Você tem que ter equilíbrio, não pode ser só mente.
né? E nós temos hoje, né, a tendência, a nossa sociedade é uma sociedade que pensa muito, né? Nós temos, principalmente nós da academia, né? Nós, num modo geral, a gente usa muito a cabeça e não usa o corpo. Então, nós estamos em desequilíbrio, e isso daí pode ocasionar doença também, né? E no caso do rim, é a mesma coisa. Qual que é o sentimento do rim? É o medo, né? Então, se uma pessoa, mas é bom ter medo? Claro que é bom. Imagina uma criança sem medo, né? Ou uma pessoa sem medo, ela vai ser um suicida, né? Ela vai se atirar contra o perigo a todos os momentos da vida dela. Ela tem que ter esse medo, só que o medo em excesso também acaba prejudicando, né, a performance dela no mundo, porque ela se torna insegura e tudo mais. Mas ao passo que também, no contrário, ela se torna autoritária. Então, deu para perceber, pessoal, como é que a gente falando isso de uma forma muito superficial, né, a gente consegue pensar de praticamente os 5 elementos, ou os cinco órgãos, Movimentos. os 5 movimentos, os 5 órgãos, os 5 zang aí que a gente falou, a gente consegue pensar os sintomas que são atribuídos à ansiedade, né? Então, assim, aquela pessoa que, não, eu tenho síndrome do pânico, que é assim, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada e tenho síndrome, e tenho ataques de pânico de vez em quando. Então, eu já tenho um outro diagnóstico aí, da síndrome do pânico. Quer dizer, então, são os rótulos, né, que a pessoa vai colocando por cima e que acabam, inclusive, né, fazendo com que essa pessoa fique amarrada nesses rótulos e não consiga transpor todas esses desafios, né, que a gente tem na vida. Isabel, então eu gostaria até de aproveitar, né, e fazer um resuminho, né? Vamos pensar um resumo. O que você está me falando é que um transtorno, uma doença com a nômina, né, ou com a classificação ocidental, ela pode estar enquadrada em qualquer um dos desequilíbrios dos elementos, né? Então, essa é uma característica interessante. Então, a ou hora em de muitos, você... né? Ou em Oi? vários Ou também, em vários. né? Porque na hora de tratar isso é importante, né? Sim. Na hora de tratar isso é bastante interessante. E aí como que você, primeiramente, faz no diagnóstico, ter esse cuidado, né, de tentar, por exemplo, às vezes o aspecto aí de ansiedade, ele pode estar ligado a um excesso de preocupação, ele pode estar ligado a um processo de freeze, né, de congelamento, a pessoa fica congelada, que é tal da síndrome do pânico. Pode ter um excesso de atividade do próprio coração, da ansiedade, aumenta a pressão, né? É super comum. Então, Sim. Esse olhar é bastante importante, né? No sentido de tentar primeiro conhecer bem, né? Quais são as características eu vou chamar 5 movimentos, né? Porque é uma forma talvez um pouquinho mais Mais acertada correta, isso, sim, porque sim. o elemento parece que ele é estanque, né? Ele é parado, mas Mas são a energia movimentos ela mesmo. tem um processo de movimento, né? Sem E aí dúvida. você tem a forma, às vezes, de se manifestar, que é uma forma de agressividade, né? E às vezes não, às vezes é um processo em que a pessoa fica acabrunhada com características mais do elemento metal, né? Que é o pulmão aí, que você mencionou. E aí, uma vez que você fez o diagnóstico, como que normalmente você trata? Considerando, né, Dumas, que nós temos alguns mapas, né, diferentes, nós temos, assim, né, nós temos duas grandes escolas, que são a escola francesa, né, que é derivada dos estudos do Paul Nogier, que tem todo vamos dizer assim, uma forma de ver, né, diferente, que ela é reflexológica e tem muito mais a ver com estudos mais ocidentais, né? Estudos...
Eu gostaria só de comentar, por exemplo, que isso é absoluta, e a ideia nossa é de contribuir com a nossa experiência pessoal. Porque se você pegar Uhum, na internet aqui, você vai achar os pontos de um protocolo qualquer. Se você pegar sim. vários, tem zilhões de livros com os respectivos protocolos, que são protocolos que são fundamentados ou numa sei lá, ancestralidade, né? Tem algumas. A Huang, por exemplo, é uma autora que a gente usa muito como referência, e um monte de Uhum, outros autores que a gente pode estar utilizando como referência, e o que a gente gostaria de compartilhar um pouquinho como que a gente, né? Eu vou falar um uhum. pouquinho, a Isabela vai falar um pouquinho, depois abrir para vocês. Eu tenho certeza que tem gente aqui que é auriculoterapeuta, né, que já tem experiência, e puder trazer para a gente também um pouquinho a contribuição. Que, na verdade, nós vamos ter 1000 outros protocolos. O que é que eu vou trabalhar hoje? A questão, assim, do que é que nós podemos fazer com relação à medicina chinesa, né? Primeiramente, Dumas, quando eu vou, né, quando uma pessoa fala para mim, olha, eu tenho ansiedade, a primeira coisa que eu pergunto é, como é essa ansiedade? Me explica aonde ela está, né? É uma ansiedade que começa aqui? É uma ansiedade que começa aqui no coração? O coração acelera, né? Assim, tem um aperto no peito? Ou é uma ansiedade que falta o ar? Ou é uma ansiedade que você tem, por exemplo, um buraco no estômago, né? Eu acho que são para você, ou você sente raiva, né? Ódio da pessoa, o ódio da situação, e você quer quebrar tudo, né? Ou você não consegue parar quieto, aquela coisa da síndrome das pernas inquietas, né? Que é vento, é fígado. Então, por isso, a gente tem que trabalhar nesse sentido, eu acho que aí que vem a questão da escuta, né? Eu não posso simplesmente pegar tudo aquilo lá, né? Ou todo aquele arsenal de exames e diagnósticos que a pessoa me traz, mas eu tenho que principalmente ouvi-la. E quando a pessoa fala, olha, é aquele pensamento que não para, eu não consigo desligar a cabeça, não consigo dormir, por exemplo, que eu deito e aí eu fico pensando, pensando, pensando. Isso daí, para assim, a medicina chinesa, isso é uma atividade do baço pâncreas, né? Por quê? Porque ele não está conseguindo transformar, né? Ele não está conseguindo fazer aquilo que o baço pâncreas faz, que é a transformação, né? Ele faz a transformação dos alimentos, mas ele também faz a transformação dos pensamentos. Então, daí eu vou trabalhar, né, dentro da medicina, da abordagem da medicina chinesa, eu vou trabalhar. Bom, primeiro, né, a gente trabalha, eu gosto de trabalhar principalmente começando com o Shenmen, né? O Shenmen é esse pontozinho no vértice da fossa triangular, que ele é a porta do espírito, a porta da alma, o portão da alma, tem várias traduções, mas ele é um ponto, né, que faz essa conexão do Ti superior, né, do mundo exterior com o mundo interior. Então, para mim, esse é um ponto fundamental. Quando eu vou trabalhar, né, aí nós temos também aí várias escolas, tem a escola que trabalha o triângulo cibernético, né, que é o RIM, o Shenmen e sistema nervoso autônomo, né, o neurovegetativo, fica lá no cantinho, né, entre a, a, a hélix e bem lá no cantinho da hélix lá, né, isso. Aqui, ó, interno, ponto interno. Então, o triângulo cibernético, como eu disse, é uma escola, né, que estuda, que tem essa abordagem. Eu não trabalho todas as vezes com triângulo cibernético, tá? Por exemplo, quando é uma ansiedade do baço pâncreas. Então, eu trabalho Shenmen, trabalho o rim, por que eu acho importante o rim? O rim, ele é aquele que vai dar uma organizada na energia vital, né, no Ti. O rim tem essa possibilidade, ele tem essa função também. Por vezes, eu trabalho a questão, dependendo, por exemplo, né? Se a pessoa
vem com essa queixa, né? Tô com ansiedade, preocupação, etc. e tal, eu também utilizo o fígado. Por quê? Porque o fígado, ele é o mestre das emoções, né? O fígado, ele é aquele que é o maestro. Então, é importante você colocar o ponto do fígado também, porque ele vai dar uma coordenada nas emoções. O do baço pâncreas, né? Que é um pouquinho para baixo do fígado aí, certo? Então, assim, se tiver, eu não gosto de falar protocolo, né? Mas aí esse é um ponto esses pontos eu trabalho basicamente quando a pessoa vem com uma queixa de ansiedade relacionada com a função do baço pâncreas, que é essa do pensamento acelerado, aquela pessoa que estuda muito, que trabalha muito com a cabeça, que não tem, tem pouca atividade física e tudo mais, né? Tem tendência a engordar, tem tendência, né, à obesidade e tudo mais. Então, A tentar, no açúcar, né, solucionar o problema. sim, exatamente, e comer, né, muito tal. Aí, lógico, né, dependendo dessas características que a pessoa me traz, não, então eu tenho tendência a botar tudo para dentro, né, assim, a comer muito e tal. Eu coloco o baço pâncreas, mas eu coloco estômago e boca também, né, dependendo do... Estômago aqui, Isso, e boca a aqui embaixo. boca. Então, por isso que quando o Imperador Amarelo diz que cada um, né, adoece à sua maneira, o tratamento também precisa ser feito de uma forma diferenciada. E é uma das grandes, eu tenho estudado, tenho me debruçado muito sobre essa questão de evidências científicas dentro da acupuntura, dentro da medicina chinesa, e é o nosso grande desafio. Por quê? Porque imagine padronizar uma coisa que tem que ser individualizada, né? Então, assim, e outra coisa, a gente sabe que é muito difícil, duas pessoas, elas não têm as mesmas características, elas não vivem as coisas de uma forma igual. Então, para você padronizar, e ainda para você ter um grupo controle, né, e um grupo placebo, que também para auriculoterapia é muito difícil, porque qualquer estímulo que você dê na orelha, ele vai fazer um reflexo no corpo. Então, tudo isso tem sido um desafio muito grande na nossa prática de pesquisa, tá? Mas isso é Ó, para uma outra live. um ponto que eu acho que vale a pena a gente mencionar é o ponto do coração, que é um ponto Sim, que é bastante utilizado, né? Ele é, classicamente, se você for pegar de uma maneira lato sensu, aí a ansiedade está muito muito ligada relacionada com o coração. ao coração, né? É Sim. praticamente o desequilíbrio, né, do elemento fogo é do coração. A E Helena Campilha, que é uma pessoa que trabalhou muito a questão das emoções na medicina chinesa, ela diz que praticamente todas as síndromes, né, que envolvem os sintomas que são atribuídos à ansiedade, ou seja, insônia, essa mania, ansiedade em si, né, que a pessoa relata, depressão, tudo isso, assim, praticamente todas elas vão passar pelo fígado e pelo coração, tá? tem Diga. dois pontinhos aqui, me permita, Isabel. Um fica aqui na frente, que alguns. O ponto da ansiedade, eu já vi em dois autores diferentes, tá? Uns falam que está aqui na frente, e o ponto de trás da orelha, que ficaria aqui nessa região, deixa eu ver se eu. Aqui é ruim de Levanta um perceber, né? pouquinho, Aqui isso. seria Uhum. o ponto. Alguns falam que aqui é o ponto da ansiedade. A Huang fala que aqui é o ponto da alegria, que tem a ver também com o elemento fogo, né? E ansiedade Uhum. sendo entendido do elemento fogo. Então, para a gente não perder a viagem e não há problema nenhum, eu particularmente costumo colocar o ponto aqui da frente, Da considerando como sendo o ansiedade. ponto da ansiedade, e no seu, o seu homólogo para a região posterior da orelha, né? O homólogo, que é o ponto da alegria. Então, eu já colocaria os Segundo a dois Huang, pontos aqui, né? incluindo no tratamento da ansiedade. Uhum. Bom, Legal. Isabel, Diga lá.
Show de bola, deixa eu arrumar aqui um pouquinho as coisas. Eu vi aqui algumas pessoas no nosso grupo, tenho certeza que tem aqui gente bem capacitada que poderia estar contribuindo. Temos pouquinho tempo, assim, mas aí eu gostaria se o pessoal pudesse Sim, sim, claro. aparecer com a carinha bonita aí pra gente, seria uma felicidade muito grande. Boa E noite. boa noite, Luanda. Obrigado pela participação aí. Vocês já têm Maravilhosa. experiência na área de auriculoterapia? Como é que é a vida de vocês? Então, eu Fábio? trabalho, Desculpa, eu, Luanda? eu auxilio, né, com a auriculoterapia sempre, né? O curso com você foi revelador, assim, para mim. Então, eu tenho uma paixão muito grande pela aurícula, assim. Então, eu uso em praticamente todos os atendimentos que eu faço, que eu realizo, eu sempre auxilio de alguma forma a auriculoterapia. Que ótimo, Luanda. Qual que é a sua formação? Eu sou fisioterapeuta. Legal. Então, não tem jeito, né? A gente acaba ficando viciado, né? Quando acaba o tratamento, já bota umas bolinhas lá, né? Mas não tem jeito. É, Muito legal. Quem mais gostaria de comentar, falar um pouquinho sobre a experiência? Alex, aparece aí, Alex. Veja se você está aparece com a imagem aí. Não sei se... Alex. Aí ele aí. Grande Alex. Alex também é nosso irmãozão lá, tá tendo a possibilidade aí a gente tá trabalhando junto. Isso. E Calma que você aí? vai aparecer. E legal. Boa Liga a noite. câmera. Isso, agora sim. Grande Alex. E aí, fala um pouquinho sobre a experiência sua da auriculoterapia, meu irmão. Eu fiz o curso com você também, né? E hoje eu tenho a oportunidade de fazer tanto com os meus alunos, né? E tanto lá na academia, né? Quando o pessoal chega e tem sido bastante importante na minha carreira, né? E uma frase que você sempre fala é gratificante a gente tirar a dor das pessoas, né? Fazer o E, bem, né? Fazer o bem é, com uma maneira tão simplesinha. Hoje tem uma história engraçada, né? Que o Alex foi meu cliente hoje, que ele chegou com dor de cabeça. E aí a Foi gente melhor, hein, ó. futucou até aí os pontinhos aí, né, na orelha. E aí espero que tenha melhorado, né? Se não melhorou, não precisa falar nada, tá? Senão aí a gente Tá bom. espanta os nossos clientes aqui. Mas é isso aí. Alguém gostaria? Quiser comentar também, pessoal, se vocês quiserem comentar alguma coisa, é Oi, Carla, né? Oi, Carla, tudo eu. bem, querida? Oi, professor. Eu fiz o curso com você em 2020. Foi quando eu entrei no AME Jardim dos Prados, né? Atenção secundária, né, do SUS. E lá nós Espetáculo. aplicamos também em todos os pacientes a auriculoterapia. Tem pacientes que vão só para fazer aurículo, pacientes que fazem o tratamento ortopédico de fisioterapia também se beneficia da auriculoterapia. E assim, 90% dos meus pacientes têm se mostrado assim, melhor em relação à ansiedade, em relação à qualidade do sono, o intestino também funciona melhor. Então, assim, tem sido muito benéfico o aurículo no tratamento dos pacientes. Que joia, né? A gente vê essas práticas, especificamente na área de medicina chinesa, né, da auriculoterapia, elas são muito eficientes em alterações funcionais. Nas alterações estruturais, elas já são um pouquinho mais complicadas, né? Então, por exemplo, melhora uma artrose, melhora um tumor, é mais complicado. Agora, coisa que é muito comum para a gente, né? Que é a questão da dor, né? Você acabou de falar da questão do intestino, né? Essas síndromes aí que são chatíssimas de tratar, que essas intolerância à lactose, intolerância a glúten, a própria fibromialgia é uma doença que responde muito bem. E não sei se vocês têm grupo de tabagismo lá no seu, onde você trabalha, não? Assim, um grupo específico de tabagismo, não. Mas a nutricionista, ela manda pacientes para nós
que desejam parar de fumar, e a gente faz, tanto que até foi um vídeo seu que eu assisti no YouTube, e aí eu montei o protocolo para tabagismo. Esse, né, na verdade, a gente fez uma baita de uma pesquisa, né, para poder estar fazendo um trabalho legal, porque realmente tem muita gente que procura a gente atrás, né, dessa questão do tabagismo. Então, isso a gente acaba podendo contribuir bastante mesmo. Então, eu fico feliz de ter ajudado a essa questão. O próxima live nossa, que depois a gente vai divulgar para o pessoal, exatamente sobre essa questão alimentar, né? Vou convidar um colega, ele não é da área da medicina tradicional chinesa, ele é nutricionista, e aí a gente vai fazer uma contraposição mesmo das duas frentes, né? A frente, vamos dizer assim, ocidental e a frente da medicina chinesa, utilização aí de pontos, até de protocolos aí relacionados com a questão da perda de peso, de distúrbios aí alimentares, né? Tem aqui a Tati também, a Tati fez o curso com a gente faz bastante tempo, e ela está meio afastada, né? Ela foi para a área de neuro e acabou não atuando tanto na área. Bom, pessoal, já deu nosso horário aqui, e alguém mais gostaria de comentar? A Nise, tudo bem, Nise? Experiência maravilhosa lá na academia, já fiz algumas vezes, já assisti a sua live, estou assistindo a da Isabel, estou caminhando. Quem sabe a gente leva você para esse bando de doido aqui, viu? Que aqui é tudo bando de doido. Não é a torcida do Corinthians, mas é tudo bando de doido aqui, viu? Maravilha. Obrigado, Fabiana. O Fabiana mandou uma mensagem aí parabenizando. Nise, obrigado por ter participado com a gente, viu, querida? Ótimo. A gente se encontra lá na academia. Grande abraço. Amanhã. Se Deus quiser. Isabel, então, você gostaria de fazer aí o fechamento, minha querida? Eu quero agradecer mais uma vez. Realmente, a gente tem esse problema sério, que é falar demais, né? Tem jeito. Belascos. Belascos. Então, mas aí, assim, olha, estamos aí, eu vou depois vou deixar junto com lá no YouTube, vou deixar os meus artigos, né, escritos já, publicados, esse daí, do relato de experiência lá do nosso laboratório, esse outro do diagnóstico e tratamento da ansiedade, né, pela medicina chinesa, e até o fim do ano, se Deus quiser, comecinho do ano que vem, nós vamos ter aí outros. A Ju é a minha parceira em uns artigos que estão aí quase sendo paridos, então a gente vai, né, se aprofundar nesse tema e vamos trazendo para vocês, então, o que a gente for fazendo aqui, tá bom? Olha, muito obrigada para todo mundo que ficou até agora, obrigada de coração. Ju, você quer colocar alguma coisa, amiga? Não, só agradecer. Eu acompanhei vocês, entrei um pouquinho atrasada, que eu não consegui pegar desde o começo, sinto muito aí. Prazer conhecer o Domingos, eu não conhecia. Aqui em Londrina eu fechei um pouquinho a câmera porque está querendo chover, está um tempo meio instável, então, para não oscilar muito a internet, por isso que eu fechei. Mas muito bom aprender todo dia e sempre. Obrigado. Apareça aqui em São Paulo aí para a gente trocar figurinha. Pode deixar. Forte abraço. Obrigadão, então, é isso aí, gente. Então. Obrigado pela participação de todos. Obrigado, Isabel, minha querida, minha amada. E aí, agora, para o próximo, hein? Eu vou deixar esse material aqui todo lá no nosso canal, tá? Canal do YouTube. Beijo no grande do coração de vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima. Tchau para o pessoal. Gratidão a você também, Luana. Tchau, tchau. Abraço.